E aí, pessoal, podcast do esporte começando e hoje vamos falar, claro, de Brasileirão que tem novo líder. E, gente, eu avisei que o Palmeiras estava chegando e que eu esperava um Palmeiras líder aí em duas, três rodadas e acabou acontecendo antes mesmo do que eu esperava, né? Já foi logo na rodada seguinte, uma pitada de sorte aí, porque o São Paulo meio que acabou tropeçando e o Palmeiras ficou como líder da rodada, terminou como líder e, cara, assim, nada de novidade, assim, eu acho que nada espantoso, até pela campanha do Palmeiras no segundo turno, era algo que não era só eu, acho que todo mundo meio que previa que isso fosse acontecer. E aí eu já vou começar falando do Palmeiras mesmo. eh, a minha grande preocupação nessa, pelo menos para essa rodada, era justamente o jogo que aconteceu no meio da semana, de Copa do Brasil. Palmeiras jogou contra o Cruzeiro, foi eliminado, né? Então, e o Palmeiras vinha de uma sequência contra o Cruzeiro que não era muito favorável, né? Não conseguia ganhar do Cruzeiro, então eu acho que tudo isso era um fator de peso para o Palmeiras, assim, psicológico, que ia pesar nessa partida, né? Um jogo que teve confusão, né? Lá em Minas e fazendo esse jogo da volta, né? De cabeça quente, sem né, acabando de ser eliminado pelo próprio Cruzeiro, eu acho que eram fatores negativos para o Palmeiras e fatores que iriam interferir nessa partida. Eu acho que de fato interferiu, mas interferiu de forma positiva para o Palmeiras. Eu acho que o Cruzeiro entrou bem econômico, entrou com muito respeito. Eu acho que o Mano, até pela confusão que deu, eu acho que o Mano deu instruções assim explícitas de evitar a qualquer custo a confusão, né? Até porque o Sassá deu um soco na cara do Mike que a câmera pegou assim, foi um soco de UFC e até agora assim não vi nada falando de punição, assim, o que eu acho um pouco até um pouco estranho, né? E um pouco, não digo ruim assim, mas cara, assim, é um jogo de futebol, né? Não é um esporte de luta. Então, assim, o mínimo que a gente esperasse é que pelo menos houvesse alguma punição, não precisava nem, eu acho que, pô, pegar gancho de partida, não sei, algum tipo de advertência, de punição que seja multa financeira, mas isso até agora eu não vi nada relacionado e me preocupa um pouco, né? Porque é uma atitude agressiva que sai impune. Mas enfim, isso aqui eu acho que é outra discussão. Então eu acho que justamente por causa dessa confusão e até pensando em evitar né, um possível gancho, uma possível punição pesada, o Mano foi bem econômico. Tentou aí, eu acho que o Cruzeiro entrou até um pouco, eu achei que entrou um pouco apático, eu achei que o Cruzeiro ia entrar com tudo, né, já meio até embalado pela Copa do Brasil, e usar até um pouco de provocação para desestabilizar os jogadores do Palmeiras, e isso não aconteceu, né, o Cruzeiro respeitou muito, achei até um pouco legal da parte do Cruzeiro, mas eu pessoalmente esperava que fosse um jogo que fosse pegar fogo mesmo, assim, não só pelo futebol que as duas equipes fossem jogar, mas em termos de provocação, eu acho que eu pensei que seria um jogo assim. Aconteceu sim confusões, mas foi mais pro final da partida, né? O Palmeiras saiu na frente, um gol do Lucas Lima, um golaço, né? Um gol que o Lucas Lima é parecido com um que o Lucas Lima já fez, né? o, o, o que ele já tinha feito, né? Foi muito parecido com o do Pavar na Copa. Assim, impressionante. Pegar meio que um voleio, cara, de cima para baixo a bola e desviou no jogador do Cruzeiro, entrou e o Palmeiras abriu 1-0. Depois, logo em seguida, teve um lance dos mais polêmicos, né, dessa rodada. Né, o Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras, foi tirar uma bola, e meio que tirou com o braço, né? Deu uma ajeitada de corpo, esticou um braço assim malandramente mas cara, totalmente fora da área, o juiz deu pênalti, causou confusão, né? Porque confusão assim com a arbitragem no caso, gerou muita reclamação porque eu falei, foi um lance que o jogador pôs a mão na bola, sim,
tomou cartão amarelo, merecido, mas não foi um lance para pênalti, foi um lance fora da área, assim, de novo, totalmente bizonho, e essa rodada a gente teve vários lances grotescos da arbitragem e, cara, esse foi um dos lances grotescos que a gente viu. Cara, assim, na minha opinião, é inadmissível, né, uma arbitragem de Série A cometer um erro desse. Eh, o árbitro não estava bem posicionado, né, assim, até pela visão do árbitro seria difícil ver se o jogador estava dentro ou fora da área, porque o jogador pulou, né, então não foi um lance, né, com os pés no chão, então era um lance para o bandeirinha pegar. O bandeirinha não viu, eh, o pênalti aconteceu, o Cruzeiro converteu, ficou 1-1 e a partir daí eu pensei que isso iria afetar o Palmeiras mentalmente, mas não afetou. O Palmeiras continuou buscando, o segundo gol saiu com o Johan de cabeça e o Palmeiras ampliou também depois, né? Teve mais um pênalti depois, o William foi meio que cruzar a bola para trás. O zagueiro do Cruzeiro veio com o braço aberto, foi assim, um pênalti claríssimo que o próprio Gustavo Gomes converteu para lavar a alma, né? Ele meio que causou o pênalti, né, injustamente, mas depois ele converteu esse pênalti a favor do Palmeiras, lavou a alma e o Palmeiras saiu vitorioso, assim, uma vitória, eu diria até tranquila. Eu acho que o Cruzeiro não chegou a ameaçar de fato o Palmeiras, assim, nenhum grande lance, né? O Palmeiras criou sim os grandes lances da partida. O Cruzeiro fez um gol só, um gol injusto, né? Mais uma vez beneficiado pela arbitragem, o Cruzeiro quando joga com o Palmeiras, mas dessa vez foi muito escandaloso, né? E tanto que o árbitro foi punido, né? Foi rebaixado, vai apitar a Série B agora. Então, mas foi bom, assim, foi bom o Palmeiras, mostra que é um time mentalmente muito forte, e eu acho que o grande lance dessa partida, é que para o Palmeiras ter feito uma grande partida foi justamente ter usado as peças alternativas, né? Não foi o time que jogou, né, na Copa do Brasil, foi o time alternativo, então esse time não estava exausto mentalmente, não estava batido psicologicamente e entrou para fazer o seu jogo, como vem fazendo desde que o Felipão chegou. Vem fazer um jogo bem consciente, os jogadores buscando uma oportunidade aí, né, de impressionar o Felipão, de dar a resposta, né, até de tentar uma vaga no time titular, e que eu digo entre aspas, porque eu acho que esse time caiu muito bem pro Brasileirão, e esse é o time titular do Brasileirão, na minha opinião, né? Então, é o que eu falei, o Palmeiras não tem um time titular e reserva, tem um time para duas competições. E esse time, para mim, é o time titular para jogar o Brasileiro. É o time que vira no Brasileiro e vira muito bem. O outro time vira muito bem em mata-mata. Então, tudo bem que foi eliminado pelo Cruzeiro, mas tá indo bem na Libertadores, por exemplo. Então, assim, o Felipão acertou a mão claramente. Final da partida que eu falei, teve uma confusão. O protagonista, de novo, Daverson, né? Foi fazer embaixadinha. Os jogadores do Cruzeiro deram alguns pitacos nele, tomou peitada. O Fred foi bater um papo com ele, né? Então, um jogador bem, né, bem de cabeça, bem, eu acho que, eu não digo que é um cara que causa tumulto, mas assim, são lances desnecessários, assim, né? Eu acho que ele fez para provocar mesmo, até pelo que aconteceu na quarta-feira, quis tirar onda com a cara do Cruzeiro. Então, eu acho que é desnecessário. Um jogo que na Copa do Brasil já teve princípio de confusão, aliás, teve confusão, né? Não é só princípio. E o cara causar um princípio de confusão no Campeonato Brasileiro é complicado, assim, né? Um jogador peça-chave nesse elenco, nessa equipe, para disputar principalmente o brasileiro e causar todo esse tumulto, assim, são coisas a se pensar, né? Porque ele prejudica o Palmeiras, né? Ele causa confusão, ele é uma peça essencial, já toma um cartão amarelo, pode ficar fora de partidas importantes, né? O Moisés foi defender ele, né? Depois que ele tomou o cartão amarelo, acabou tomando o cartão amarelo. Então, assim, um cara que está causando confusão para ele e os outros, quando vão defendê-lo, também acabam sendo prejudicados. Então, assim, é muito complicado. Né? Assim, um time muito bom, mas que um jogador um pouco infantil, né? Na minha opinião, vem fazendo a parte dele, melhorou muito.
Eu acho que ele é, de novo, uma peça-chave nesse elenco, nesse time que joga o Brasileirão, mas está causando muito tumulto, ele está prejudicando, mas atitudes muito infantis, né, para um jogo que o Palmeiras ganhando bem, ganhando tranquilo, né, o Cruzeiro não expulsou qualquer reação, né, qualquer tentativa. O próprio Mano Menezes falou que o Palmeiras mereceu ganhar pelo que jogou, então é tipo de coisa desnecessária, né? O ponto positivo é, de novo, o Palmeiras ganhou a partida, foi o primeiro dos líderes a jogar, né? Jogou no domingo de manhã, então assim, mostrou maturidade, eu acho, mostrou personalidade, mostrou que mostrou que queria a liderança, porque assim, precisava ganhar, sabia que precisava ganhar para ficar temporariamente na liderança, né? Até o São Paulo e o Inter jogar. Ganhou, assumiu a liderança, né? Ficou, curtiu esse momento até os outros jogarem e o ponto é que a liderança se manteve, né? Então, assim, curtiu aquele momento e continuou curtindo até agora. Então, eu acho que foi muito importante. O trabalho do Felipão excelente, né? Não só por saber escalar as equipes, mas é o que eu falei, teve um componente emocional muito forte e também soube trabalhar isso. Então, acho que tá de parabéns o Palmeiras, parabéns o Cruzeiro também. O Mano Menezes não veio para provocar, ele veio para fazer o jogo dele, né? Já conseguiu a classificação que precisava. Então, é, o time do Cruzeiro, é o que eu falei, eu senti um pouco respeitando demais, até pela confusão que aconteceu. E assim, para mim claramente ficou evidente que o Cruzeiro não tem um time alternativo, né? O Cruzeiro, se precisar rodar o elenco, não vai conseguir fazer muita coisa no Brasileirão. Então, de novo, né? Para quem fala que o Cruzeiro disputa três competições, o Brasileirão o Cruzeiro não disputa mais. Isso eu já disse, e isso, cara, cada vez fica mais claro. O Cruzeiro se distancia cada vez mais dos líderes. Então, assim, disputa de título para o Cruzeiro, pelo menos do Campeonato Brasileiro, é totalmente fora de cogitação. O que o Cruzeiro disputa sim é Copa do Brasil e Libertadores. Isso sim o Cruzeiro disputa, agora Brasileirão não. Então o Cruzeiro pode até estar nas três competições, mas o Brasileiro ele não disputa. Que fique bem claro, porque assim, algumas pessoas vêm falando, o Cruzeiro é o único que disputa as competições. Não, o Cruzeiro é o único que está nas três, mas ele só disputa dois. Então, Brasileirão para o Cruzeiro, até pelo que a gente vem vendo, quando tem que revezar ou rodar o elenco, as coisas não vêm acontecendo, esse time não vem dando a resposta. Então eu acho que assim, até pela quantidade de rodadas que a gente já tem agora, é, disputa de Brasileirão já está fora de cogitação para o Cruzeiro, né? Talvez disputar o G6, mas fora isso, liderança está fora de cogitação e isso fica evidente a cada rodada que passa. O Palmeiras, claramente, isso a gente já vem falando, né? Uma ascensão muito forte nesse segundo turno e chegou, finalmente chegou. Eu imaginava que fosse demorar um pouquinho mais, mas aconteceu agora. E é, a grande preocupação, assim, eu acho que não é nem preocupação, mas a grande vantagem do São Paulo e do Inter é que o Palmeiras ainda disputa a Libertadores. Então, assim, se o São Paulo e o Inter quer brigar pelo título, agora é a hora. Porque esse time do Palmeiras está embalado, eles chegaram, estão sentindo o gostinho da liderança e, cara, se curtir isso demais, meu, eles vão até o final. é, na liderança, assim, não tem o que discutir, cara, assim, o time vem jogando muito bem e segue invicto no Brasileiro desde que o Felipão chegou, então é indiscutível que no momento é o melhor time do campeonato, então o momento é muito bom, mas um sinal leve de alerta para o Palmeiras é justamente essa essa fase da Libertadores, que vai entrar num momento bem tenso, né? Então, claro, o Palmeiras tem o time alternativo muito bom, né? O time titular de Brasileirão. Então, que esse time saiba distinguir as competições, a Libertadores e a Libertadores. Esse time joga o Brasileiro, então, cara, foca nisso. Libertadores é outra coisa. Então,
eles já estão um pouco assim, eu espero que de fato isso se sacramente, né, assim: "Ó, a gente vamos fechar esse grupo aqui, esse grupo é o grupo do Brasileirão, esquece Libertadores, a briga é pelo título agora". Então, eu acho que isso que tem que ter na cabeça e tá mostrando muita maturidade esse time. Então, chegou na liderança, não por sorte, mas por méritos. Lógico que teve um pouquinho de sorte nessa rodada, mas total mérito desse time que vem fazendo, né, rodada após rodada, partidas, extremamente conscientes, assim, vem jogando bem, defensivamente também muito equilibrado. Cara, então pra mim, no momento é o melhor time do Campeonato Brasileiro, isso de forma indiscutível, né. Falar um pouco agora do Inter, né, o Inter que é o vice, o Inter jogou no domingo à tarde, né, jogou contra o Vitória em casa, né, e tomou um susto logo de cara, assim, no comecinho do jogo já teve um gol contra, e o Inter e assim, o que fica de positivo do Inter e do São Paulo, apesar de nenhum dos 2 estarem na liderança, é que voltaram a jogar bem, né. O Inter, cara, saindo atrás, tudo bem que o Vitória é um time que tá lá embaixo na tabela, mas, cara, você tem que ganhar, você tem a obrigação de ganhar, porque o Palmeiras é líder, e você quer se manter encostado. E jogando contra um time, né, lá debaixo da tabela e sai perdendo logo de cara, assim, isso mentalmente pesa muito, e esse time do Inter mostrou muita maturidade, né, buscou a virada e lógico que a virada em si saiu num lance muito polêmico, né, num 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 pênalti que também no lance de pênalti que assim como o do Palmeiras foi fora da área, né, então o juizão marcou, o Inter converteu, fez. Eu acho que o grande lance, e eu estava vendo o jogo aberto hoje, hoje de manhã, né, a Renata Fã falou isso e eu concordo, né, que todo mundo está polemizando esse lance do pênalti do Inter, claro, foi muito escandaloso, mas antes disso teve um gol do Inter mal anulado, né, que o bandeirinha deu impedimento, mas totalmente mal anulado, assim, um lance totalmente legal. O Inter, naquele momento, já era para estar na frente do placar. Aconteceu o lance de pênalti cara, assim, só se fala do lance de pênalti. Eu concordo. Eu acho que o Inter foi injustiçado e depois beneficiado por erro da arbitragem. Eu acho que é, o, o jogo do Inter foi ainda pior que o do Palmeiras, os erros da arbitragem, porque erraram um gol válido, né, anularam um gol válido, depois deram um pênalti que não existia, né, assim, de novo, fora da área, assim, cara, é o que eu falei, assim, é muita decepção, né, um campeonato do nível do brasileiro, Série A, acontecer esse tipo de lance, assim, lances bizonhos, assim, é lance infantil, cara, assim, da arbitragem, é impressionante, errou, o Inter acabou virando, né, então mas de novo, foi merecido a virada do Inter, né, eh, eu realmente eu tô vendo muita gente comentando o lance que a arbitragem errou, tudo bem, a arbitragem errou, mas já tinha errado antes contra o Inter, já era para o Inter estar ganhando, então, eh, eu acho que tem que sim, o erro tem que ser ressaltado, né, porque é um erro grotesco de arbitragem e esse tipo de erro tem que ser evidenciado, porque mostra a importância de um árbitro de vídeo, por exemplo. E mas enfim, Brasileirão não tem árbitro de vídeo, então eu acho que esse tipo de lance é bom que aconteça para que os times cada vez mais vejam a importância da ferramenta, né? Mas o Inter ganhou, eu acho que foi merecido, se mantém empatado com o Palmeiras, mas perde em saldo de gols. Então o Inter segue na cola, segue muito vivo e é o que eu falei, o grande ponto positivo para o Inter é que voltou a jogar bem, né? A minha preocupação é que o Inter não vinha jogando bem, não vinha fazendo boas partidas e dessa vez voltou a mostrar um bom futebol, né? Então acho que isso que fica de positivo para o Inter, né? Vai brigar assim até o final, com qualquer que sejam os outros times que vão disputar o título, vai brigar sim até o final o Inter. Então mostrou uma recuperação importante, né? Deu a resposta que eu queria ver, pelo menos, né? E segue muito vivo, empatado com o Palmeiras e vai até o final, sem dúvida nenhuma, né? O São Paulo
caiu de primeiro para terceiro colocado. Eu acho que o São Paulo foi o time que teve o maior prejuízo, né, nessa rodada. Empatou com o Botafogo fora de casa. Dá para se dizer que foi um resultado bom para o São Paulo, assim, ruim porque caiu de primeiro para terceiro, mas bom porque conseguiu empatar com o Botafogo, né? Um jogo que o Botafogo saiu na frente, o São Paulo empatou, depois o Botafogo abriu de novo, o São Paulo empatou de novo. Então, assim como o Inter, um time que deu a resposta, né? Mostrou maturidade também, né? Aquela resposta que eu queria ver, jogou bem de novo, né? Porque se fosse o São Paulo de uma, duas rodadas anteriores, ia perder para o Botafogo. E assim, ia ser presa fácil, porque assim, o Botafogo também fez a parte dele, né? Os dois times tiveram a chance de ganhar o jogo, né? Quando estava 2-2, assim, o São Paulo ainda de forma mais escandalosa teve assim dois lances muito impressionantes, né? No final da partida de ganhar o jogo, né? O goleiro, cara, o goleiro do Botafogo foi um monstro, né? O Saulo fez uma defesa, logo em seguida fez outra também no puro reflexo e garantiu o empate. Então foi um jogo duro para o São Paulo, né? Então eu acho que o que vale e o que fica de positivo foi justamente isso, né? A melhora do time, que era um time que, assim, era um pouco, você via jogando um time bem morno, né? Você olhava, assim, uma pessoa que pegasse e visse o São Paulo na rodada anterior ia se perguntar como é que aquele time chegou na liderança. E hoje não, no caso, ontem, né? E nessa rodada não. O time mostrou um bom futebol de novo, é, saindo atrás duas vezes, teve a capacidade de buscar o resultado, e eu acho que isso é muito importante, que mostra que mentalmente segue muito forte. Então, é, acho que foi o grande perdedor da rodada, mas eu acho que ficam algumas coisas positivas, né? Claro, e assim, é o que eu falei do Inter, do Palmeiras, São Paulo também vai até o final, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o grande ponto para o São Paulo, né, se vai de fato brigar pelo título ou não, são as próximas rodadas, né? Porque o São Paulo joga tanto quanto o Palmeiras contra o, e tanto quanto, né, vai jogar contra o Palmeiras e contra o Inter. Então, é, vai fazer duas partidas contra os dois adversários diretos nesse momento. Então eu acho que é, as duas rodadas vão definir o futuro do São Paulo no Brasileirão. Se de repente perde os dois jogos, aí eu acho que fica muito complicado para o São Paulo já brigar pelo título mesmo, seguindo muito próximo. Eu acho que moralmente isso afeta, isso abala um pouco. Então, e moralmente, né, afeta os adversários de forma positiva. Então, a definição para o São Paulo, eu acho que está nas próximas duas rodadas, né? E tem que, assim, o mínimo que se espera é o empate, né? Então, se quer seguir na briga, o mínimo é empatar os próximos jogos, né? Claro que não é ideal, teria que vencer os próximos jogos para, cara, disparar na ponta e realmente mostrar que quer esse título, mas vamos ver, né? São jogos complicados, né? E nenhum dos dois vai ser fácil. Claro que a próxima rodada joga contra o Palmeiras em casa. A obrigação do São Paulo é ganhar, mas é um clássico, é contra o Palmeiras, clássico não tem favorito, então, sim, talvez o jogo contra o Palmeiras seja o mais complicado que contra o Inter, apesar de que vai jogar fora de casa contra o Inter, mas o jogo contra o Palmeiras tem toda aquela mística de clássico estadual, então vai ser um jogo difícil para o São Paulo, que vai testar esse elenco, não só para o São Paulo quanto o Palmeiras, vai testar assim, quem psicologicamente é mais forte, eu acho, na minha opinião. Não digo nem quem tem o melhor futebol, porque assim, os dois times jogando o melhor do seu futebol são equivalentes, na minha opinião. Mas eu acho que é um teste psicológico, né? Até porque o Palmeiras é ainda um pouco mais difícil, que joga fora de casa e em São Paulo só tem torcida única. Então só vai ter torcedor de São Paulo. E pro São Paulo também tem um fator psicológico muito forte, porque assim, tem a obrigação de vencer a partida com a sua torcida. Então,
as próximas rodadas eu acho que define o rumo do São Paulo nesse campeonato, se de fato vai brigar pelo título ou vai brigar pela Libertadores, né. O Grêmio, vem na sequência, é o quarto colocado, só a 3 pontos do líder, né, então o Grêmio, cara, fez um partidaço contra o Fluminense e um golaço, assim, golaço, cara, assim, daquelas que só vendo para acreditar, né, o Grêmio fez um golzinho chorado no fim do jogo, já tinha um lance, já tinha feito um gol que na minha opinião foi mal anulado, mas o Everton, cara, fez um dos golaços que, me arrisco a dizer que vai concorrer como um dos melhores do Brasileirão, né, ele fez um gol de calcanhar, cara, assim, só vendo mesmo para você entender o que foi o lance, cara. Assim, ele pegou a bola, já tinha perdido o tempo para girar e chutar, meu, deu um de calcanhar do jeito que dava e fez um golaço, assim. Então o Grêmio, venceu uma partida importante fora de casa, né, e se mantém encostado, né. E na minha opinião, os 2 times, que eu vejo mais fortes no momento é o Palmeiras e o Grêmio. Apesar de que disputam Libertadores também, mas eu vejo eles mais fortes justamente porque são duas equipes que são obrigados a rodar o elenco, né, a usar peças alternativas e mesmo assim conseguem bons resultados. Mesmo assim vem conseguindo jogar muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu acho eles os 2 times mais fortes do momento. Porque assim, é um time que joga com um time alternativo e eu posso pegar um cara do time titular, pôr nesse time alternativo e deixar esse time ainda mais forte. Então, eh, eu acho que assim, são os 2 no momento mais fortes, no Campeonato Brasileiro. De novo, apesar de ter que disputar outra Libertadores, seguem num momento muito bom, né. Os 2 times, seguem com, né, uma moral muito boa, o clima é muito bom, a fase é muito boa, então assim, cara, tem tudo pra, dar muita dor de cabeça para o São Paulo e para o Inter, né. E, assim, tanto para São Paulo quanto o Inter, eu já tinha dito isso, né, sinal de alerta, porque, assim, são 2 times que disputam só o Brasileirão, tudo bem que são 2 times que no ano passado, tiveram um ano passado um pouco ruim, né, o Inter por disputar a Série B, o São Paulo por por ter que fugir do rebaixamento, eram 2 times que tiveram que se reestruturar, que voltaram, então assim, que na minha opinião não tem obrigação de ganhar título, mas que querem o título obviamente. Então, se de fato querem disputar o título, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, não tem peças, não tem um peças alternativas muito boas, né, o São Paulo sofreu muito com isso, né, eh não conseguiu encontrar um substitutos à altura, né, de alguns desfalques e acabou sofrendo, né, nessas 2 3 rodadas que se passaram, né, então, eh, acho que é motivo de preocupação sim, que assim, o campeonato é desgastante, um lance ou outro, um jogador pode se lesionar, isso pode acabar comprometendo a campanha do time, então eu acho que são os 2 times que têm que tomar mais cuidado justamente com os jogadores titulares, porque se de repente perde uma ou 2 peças importantes, o time cai de rendimento de uma forma, assim, impressionante, é diferente do Grêmio e do Palmeiras. Se se 1 ou 2 jogadores, até 3 se lesionar, se ter esse desfalque, o time consegue manter o nível com os jogadores do outro time, né, do time A ou do time B, então, eh eu acho que assim, em termos de desgaste, tanto o Palmeiras quanto o Grêmio estão numa posição um pouco mais confortável, porque conseguem repor, né, as peças com mais facilidade, conseguem rodar esse elenco com mais facilidade, né. O quinto colocado é o Flamengo um resultado, não digo negativo, porque empatou com o Bahia fora de casa, mas, tinha ganhado a rodada anterior, perdeu, foi eliminado pelo Corinthians e era uma partida importante para dar uma moral para esse time, né? E você empatar agora é complicado, assim, mexe um pouco assim
com o psicológico, né, dá uma desanimada, dá uma esfriada no não só no elenco, mas no torcedor, né, o Flamengo que, eh, já estreou novo técnico, né, o Barbieri foi demitido, estreou Dorival Júnior, então, cara, assim, não era uma partida que não tinha muito o que se esperar, né, até por inaugurar um novo técnico, eh, eu não esperava uma vitória do Flamengo, assim, de verdade. E eu, assim, eu não espero um Flamengo muito forte nessa reta final de Brasileirão. Eh, já não esperava se o Barbieri se continuasse como técnico, né, mas, agora com um novo técnico, eu acho que complica ainda mais a situação do Flamengo, não acho que o Flamengo aspira a grandes coisas para essa reta final não, talvez só a Libertadores, né, porque assim, você tá nessa situação e mandar um técnico embora, é o que tinha comentado no podcast anterior, o Flamengo tinha que tomar uma decisão, ou mantinha o Barbieri e tentava disputar o Brasileiro, ou, cara, mandava o cara embora e pensasse no ano que vem. E é isso que eu acho que o Flamengo assumiu, né, cara, vamos começar com um novo projeto, manda o cara embora, contrata o Dorival e vão manter a cabeça no ano que vem, né? O que vier para o brasileiro é lucro. Então eu acho que o Flamengo meio que assumiu que a situação já era complicada e que, sim, de fato abre um pouco mão do título. Se o título vier, ótimo, mas eu acho que eles, mandando o Barbieri embora, eles têm que ter total consciência de que o título já ficou distante, né? Que é um técnico novo, vai ter que se inteirar no ambiente do clube, conhecer os novos jogadores, é, implementar sua filosofia de trabalho, que não vai ter tempo para fazer isso. Então, talvez a grande vantagem é que o Flamengo só disputa o brasileiro agora. Então, assim, tem um pouco mais de tempo de trabalhar o Dorival. Mas eu acho muito difícil, né? O Dorival tem sido nos últimos anos o técnico das crises, né? Pegou o Palmeiras para salvar do rebaixamento, o ano passado pegou o São Paulo e tudo bem que o Flamengo não briga pelo rebaixamento, tá no topo da tabela, uma situação muito mais confortável, mas pega um time num ambiente muito ruim, né? De eliminação de Libertadores, eliminação de Copa do Brasil, perdeu a liderança do Brasileirão, então assim a moral do time está muito baixa e eu acho que o Dorival é um técnico bom para isso, né? Conseguiu recuperar a moral do Palmeiras, do São Paulo. Então, dois times que na época brigavam contra o rebaixamento. Tudo bem que o caso do Palmeiras eu acho que é um pouco diferente. O Palmeiras teve ajuda, né? Teve sorte, né? Porque dependeu de outros jogos para se manter na Série A. Mas o Flamengo é uma situação totalmente outra. Um time que ainda briga pelo título, na minha opinião. É, então, o Dorival vai ter que mexer com o ânimo da galera. E eu acho que ele é um técnico muito bom para isso. Espero que dê tempo, né? Espero que o Flamengo siga na briga, mas é o que eu falei. Eu acho muito difícil agora, trocando de comando, que o Flamengo continue brigando pelo título brasileiro. Eu já vejo o Flamengo como a briga do Flamengo agora é Libertadores, né? Mandou o cara que conhecia todo mundo embora. Cara, assim, é pensamento pro ano que vem, né? Um ótimo projeto pro ano que vem e bola pra frente, cara, assim, não tem o que fazer. É um time que teve que assumir essa postura pra, de repente, ter um 2019 vitorioso, né? Assim como o Palmeiras teve que fazer o ano passado, né? Mandou o Cuca embora, é, Valentim assumiu, mas era um time que já estava com a cabeça totalmente no ano de 2018, né? Então, e vem fazer um 2018 muito melhor, já na minha opinião. Então, eu acho que a cabeça do Flamengo agora é 2019 e sonhar com uma Libertadores, uma vaga de Libertadores esse ano, porque já eu acho que já ficou muito comprometido com uma troca de comando a essa altura, né? O sexto colocado, o Atlético Mineiro, goleou o Sport jogando em casa, cara, jogou o fino da bola, Atlético Mineiro, é, goleada da rodada, né? 5 gols. O, o ataque voltou a funcionar de forma fenomenal, né? Então eu confesso que fiquei um pouco surpreso com o Atlético, porque assim era o melhor ataque do brasileiro e tinha caído muito de rendimento, né? Esse ataque, mas voltou a brilhar, voltou a funcionar, voltou a fazer muitos gols
e segue com o melhor ataque da competição, né, isso e eu acho que vai terminar assim, né, esse time do Atlético vem muito bem, tudo bem, fica uma partida sem fazer gol, mas, depois 1 ou 2 rodadas depois faz muitos gols, então, cara, é um time que quando esse ataque funciona, tá num dia bom, cara, goleia mesmo, e goleou o Sport, assim, mas Sport é um time que está na zona de rebaixamento, mas mesmo assim, tanto o time que joga contra os times do rebaixamento consegue uma vitória de um golzinho chorada, né? O Atlético mostrou que é um time realmente que tem um ataque muito forte, né? Na minha opinião, tá? Já disse isso antes, venho dizendo já há um bom tempo. Eu acho que o Atlético não briga mais por título, né? Apesar de ter ganhado muito bem. Eu acho que o título para o Atlético já está um pouco distante, não só pela pontuação, que eu acho que também não está nem tão longe, mas é um time que vem oscilando muito, né? Não, faz uma partida boa, depois faz uma muito ruim, e assim, e se jogasse mal e mesmo assim ganhasse, era uma coisa. O Atlético quando joga mal não consegue ganhar, né, não consegue um bom resultado. Então, eu, assim, já excluía e sigo excluindo o Atlético da briga pelo título, assim como agora eu já excluo o Flamengo também da briga pelo título. Acho que o título vão ser os 4 primeiros colocados. Espero realmente queimar a língua, né? Que espero que Flamengo e Atlético voltem para a briga do título, mas nesse momento, e eu venho falando já cara, mais de um mês que o Atlético eu já vejo fora. O Flamengo agora, com a troca de comando também eu já vejo fora. Então, para mim, a briga mesmo pelo título agora é G4. Então, vamos ver. Espero que eu esteja errado de verdade, porque eu quero ver briga. Quero ver briga até exatamente a última rodada, né? Então, vamos ver, vamos ver. Espero que eu realmente esteja errado, que eu queime a língua, que eu quero ver um campeonato pegando fogo até o fim. Né, o sétimo é o Cruzeiro, 37 pontos, né, já que eu falei, já tinha falado, o Cruzeiro já ficou um pouco, segue muito distante e não briga mais. Talvez tenha a chance de brigar por G6 só, né? O oitavo colocado o Santos que ganhou, né? E essa partida eu queria destacar porque era Santos contra o Atlético Paranaense, dois times que vinham numa ascensão muito boa na tabela, e o Santos acabou ganhando num lance muito polêmico, né? Um pênalti que, na minha opinião, tá? Tem muita discussão, tá rolando muita discussão, tem gente que fala que foi pênalti, mas na minha opinião foi um lance bizonho da arbitragem também, apesar de ter sido dentro da área. O juizão deu pênalti, que na minha opinião foi falta até do Dodô, do Santos, né? Então, cara, eu falei, eu já tinha falado, né? Um pouco decepcionado com a arbitragem, com o nível da arbitragem em alguns jogos. E esse, cara, foi um lance que comprometeu muito, né? Porque foi bom para o Santos, lógico que ganhou, mas para o Atlético, né? Que deixa de pontuar, né? Ia terminar empatado o jogo, ia conseguir pontuar fora de casa e acaba perdendo. Então, assim, são coisas do futebol, infelizmente, né? Tá sujeito a isso, justamente por não ter uma tecnologia que auxilia a arbitragem. Então, ficou bom para o Santos, né? Que eu tinha dito que eu achava que o Santos ia disputar G6, deu uma oscilada, eu já tenho lá minhas dúvidas se de fato vai chegar no G6 agora, mas eh, com essa vitória eu acho que ainda é possível, né? Mas é possível, mas complicado, né? Ainda mais de 10 pontos, né? Não, 10 não, né? São 9 pontos para o Atlético Mineiro, que é o sexto colocado. Então é muito ponto, na minha opinião. Eu achava que se o Santos tivesse ganhado, né? O Santos tinha um jogo a menos, mas se tivesse ganhado o jogo, se eu não me engano, foi contra o Vasco, né? E se tivesse ganhado o jogo, eu acho que talvez eu teria mais a certeza de que disputaria aí o G6, mas oscilou bastante, né? Ganhou agora com um gol muito polêmico, então eu acho que o Santos teve uma queda de rendimento sim nas últimas rodadas,
e justamente por essa queda de rendimento eu já acho que fica um pouco mais complicado, né, a certeza que eu tinha antes eu já não tenho mais. Lógico que tudo é possível, mas 9 pontos é uma distância considerável. Então, acho que ficou difícil, né? Passou o Corinthians, mas difícil, muito difícil. Eu não vejo mais nesse momento o Santos brigando por G6, né? Então, vamos ver. Tudo pode acontecer, né? Tem o artilheiro do campeonato, então vamos ficar de olho. O Santos é um time que para mim ainda é uma incógnita, né? Quando eu achei que estava voando, de repente deu uma freada, agora ganhou mais um, talvez embale de novo, então assim, é um pouco imprevisível, né? Eh, o destaque que eu queria dar para a parte de baixo é o Ceará, né? O Ceará finalmente saiu do Z4, né? Muita festa, né? Um time que eh, tomou um sufoco assim da Chape, né? Jogou contra a Chapecoense em casa, a Chape saiu na frente, teve a chance de fazer 2-0, né? A Chape perdeu assim um gol que não pode perder. Um time que está no Z4 não pode perder, perdeu. O Ceará virou e ganhou o jogo, então saiu do Z4. Acho que esse é o destaque positivo aí da parte de baixo da tabela. E Vasco e Paraná jogam hoje, né? Eu acho que é a obrigação do Vasco ganhar, não só para fugir, né, do Z4, mas até porque o Paraná já, né, é o time que é o saco de pancadas desse campeonato e o time que também já está o único rebaixado, na minha opinião, até agora. Então, acho que é obrigação do Vasco ganhar e, e conseguir aí se afastar, fugir do Z4, que agora é olhar o primeiro time na zona do rebaixamento. Então, acho que é isso aí, gente. Me estendi um pouco. É, uma rodada que o destaque negativo, mais uma vez, foi a arbitragem, né? Lances que, assim, cara, acho que a gente não vê nem na Série B, erros grotescos, e acho que o ponto positivo é que a CBF rebaixou esses árbitros já, então já ficou aí uma punição, ainda bem, né? Ainda bem, porque toda vez a arbitragem ela é isolada, né? Comete alguns erros bizarros e isso é isolado, né? Então isso é perdoado, né, pela CBF. Agora não, agora foram punidos, ainda bem. Acho que tudo bem. Eu acho que às vezes os árbitros são um pouco injustiçados, alguns lances são muito difíceis de se ver, mas cara, os lances que aconteceram, é, na minha opinião, não pode acontecer numa Série A de brasileiro. Se fosse na Série C, na Série D, aí dava para perdoar, mas na Série A é imperdoável e ainda bem que foram punidos, na minha opinião, porque esse tipo de erro não pode sair impune, porque senão sai impune e acontece de novo. Então, esse tipo de coisa tem que acontecer para que a arbitragem esteja um pouco mais de cautela, né? Porque não, é o que eu falei, não tem a tecnologia para auxiliar, então tem que ter um pouco mais de cautela para fazer as coisas. Então, acho que isso que fica de positivo. Palmeiras, o grande vencedor da rodada, porque agora é o novo líder, e o São Paulo acho que foi talvez um dos grandes perdedores, porque caiu de líder para terceiro colocado. Então, é, muito acirrada mesmo. É, do Palmeiras para o Grêmio, que é o quarto, são 3 pontos de diferença só. É uma rodada de diferença, então, cara, vai pegar fogo até o fim. E, e é isso aí, gente. Próxima rodada tem clássico, São Paulo e Palmeiras. Jogo que é importante para os dois, justamente porque disputam o topo da tabela. Então, essa é uma rodada que vai pegar fogo. Vamos acompanhar esse jogo e depois final de semana, a gente volta aí para comentar a 28ª rodada. Então é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.